Muito bom. Está o seu curso de mestrado em psicanálise pelo CONIPT também. Sou o professor Rogério de Souza e estamos fazendo aqui a mediação da filosofia com a psicanálise. E nós já trabalhamos todos esses temas em nossas palestras anteriores. Schopenhauer e Freud, um elo inegável. Nós utilizamos aqui um artigo da Jassanã Amoroso Dia Pastori e nós lembramos que Schopenhauer ele escreveu um livro, O Mundo como Representação e Vontade. Trabalhamos a ideia da vontade como sendo irracional e fizemos um paralelo com o inconsciente, que é a teoria psicanalítica, a teoria do inconsciente. Para Schopenhauer, a vontade ela é irracional e não existe somente a boa vontade, existe a má vontade, a vontade forte, a vontade fraca, a falta de vontade. E esse tema da vontade é tão importante que você tem os filósofos chamados de voluntaristas. Por exemplo, o Nietzsche. O Nietzsche também ele é um filósofo voluntarista. Ele diz que a propulsão do mundo é a vontade. E escreveu um livro chamado Vontade de Potência. Na segunda palestra, nós trabalhamos sobre a tragédia grega e psicanálise, a outra cena e o Édipo. O artigo escrito pela Cristina Aparecida Tanuri Cavalcante e pela Maria Cristina Poli, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós fizemos aqui um passeio sobre o pensamento mítico e nós vimos como que nós trazemos no nosso inconsciente todo esse repositório da consciência mítica universal. Muito mais agora que nós estamos já no século XXI. Na terceira palestra, nós falamos sobre a relação que existe entre a filosofia dos pré-socráticos e a psicanálise. De novo, nós estamos criando um repertório, esse repertório dentro da filosofia, para que a gente possa fazer os links entre a psicanálise e a filosofia, aquilo que já foi dito, aquilo que já foi estudado, aquilo que já foi refutado e aquilo que já foi apresentado. Vocês devem estar lembrados também daquela palestra que nós tivemos sobre a presença de Sócrates na psicanálise. Aí o artigo da Ana Carolina Lobianco, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Todos esses artigos já foram disponibilizados para que vocês mesmos façam as leituras, as anotações, os contrastes, os aperfeiçoamentos, comparando com aquilo que estão ouvindo aqui nas palestras. Vocês lembram de que o Sócrates priorizava a presença. Quem queria ouvir Sócrates tinha que ir onde ele estava, porque ele mesmo não ia onde as pessoas estavam. As pessoas vinham até Sócrates e o cercavam bastante. Nós estamos no tempo da mediação da mídia, do online, da internet, e a gente sabe que aproveitamos bastante este recurso durante a pandemia para poder fazer o nosso trabalho. E, no entanto, quando nós passamos por aquela palestra lá sobre Sócrates, a gente viu a importância da presença, porque aí é onde acontece a transferência e a contratransferência. Falando nisso, nós tivemos aqui a nossa palestra do mês passado, o Banquete de Platão, uma revisita à transferência em Lacan. Nesse caso aqui, o artigo da Elizabeth Cimenti. E nós vimos aí é, o, o, a importância de termos o contato direto e foi feito ali uma espécie de simulação. Se nós estivéssemos presentes no banquete, qual que seria o tema? Seria o tema do amor. E o que é que nós tratamos sempre aí com as pessoas? É a alma adoentada pelo excesso de amor ou por falta dele, pela ausência do amor. E o que nós vamos trabalhar hoje? Hoje nós vamos trabalhar um artigo aqui dos Anais da Filosofia Clássica também, Freud e Aristóteles. Aí você tem aqui em Die Verneinung e De Anima. Qual que é a ideia? Está aqui no resumo. Este trabalho visa comparar a concepção aristotélica apresentada em De Anima 3, capítulos 9 a 11, com a que é exposta por Freud no texto A Negação. Nosso intuito é mostrar como o texto de Freud pode ser lido como uma reelaboração da teoria aristotélica acerca da relação entre o movimento, desejo e juízo. Aí você percebe que estou
estou trabalhando com vocês como que uma linha cronológica até esse momento. Uma cronologia, saindo lá do pensamento mítico, passando pelos pré-socráticos, Sócrates, Platão e agora Aristóteles. Nós abrimos com Schopenhauer justamente para poder dar aquele enfoque na questão do inconsciente, porque Schopenhauer foi aplicado por Freud, e agora nós estamos aqui criando essa cronologia e hoje nós vamos ficar um pouquinho com o aristotelismo, tá bem? As grandes obras. Existe um corpo chamado órgão aristotélico, porque Aristóteles ele vem nesta linha. Sócrates, Platão e Aristóteles. Sócrates, ele foi contado, vocês devem lembrar disso, ele foi contado que talvez seja um Sócrates mítico. Se pergunta, existiu um Sócrates histórico realmente? Ou esse Sócrates ele foi só uma idealização de Platão? Porque o Sócrates que nós temos hoje ele é um Sócrates platônico. Platão falou dele. Acontece que outras personagens históricas também falaram de Sócrates, fizeram caricatura dele. Sabemos que ele é uma personagem histórica por causa dos seus inimigos e por causa de Platão também. Agora, se o Sócrates que nós temos hoje em mãos é o real mesmo, isso nos escapa. Temos certeza que foi Platão quem nos deu uma reconfigurada em Sócrates. Aí vem o discípulo, Platão. E o Platão funda a sua academia, e entre os discípulos de Platão está Aristóteles. Vai com o Platão até certo ponto, mas depois ele se separa do seu mestre, funda o Liceu. Até a palavra lição que nós temos aqui em língua portuguesa está relacionado com a palavra liceu, lecionário. Ele funda o seu liceu, é um educandário. A diferença entre Platão e Aristóteles é que Aristóteles ele é chamado de categórico, mais racionalista. Não é que Platão não seja racionalista, mas Platão ele é muito mais místico, ele é mais voltado para a mística. E o Aristóteles é místico também, mas não tanto quanto Platão, não na mesma linha que Platão. Os livros que Aristóteles escreveu formam o órgão aristotélico. E ele prevaleceu bastante, principalmente quando ele é retomado na Idade Média. É com esse pensamento que a gente começa aqui a fazer o compartilhamento do texto, que inclusive já foi enviado para vocês. Entre em contato direto com o Conipt, tá bem? E aí o texto vai ficar sempre disponível para vocês. Qualquer dúvida é só chamar por aqui. Dou aqui uma boa noite para Daniele e obrigado aí por ter nos avisado sobre o problema com o áudio, né? Pensou passar uma temporada aqui só conversando e falando ao Léo e depois ter que regravar tudo de novo, né? Pode acontecer. Já aconteceu certa vez, aí fizemos a aula tudo novamente, né? Para deixar bem disponibilizado. Vamos lá. O texto Die Vernunft parte de observações da clínica, onde constata uma separação entre os processos intelectual e afetivo. Essa separação parece que ela é apenas didática. Dá a impressão de que o processo intelectual e afetivo é o mesmo. Mas para quem está na psicanálise sabe que Freud falou das instâncias. E falando das instâncias, falou das tópicas. Assim nós temos o pré-consciente, aí nós temos o consciente e nós temos o inconsciente. Aí nós temos, para falar sobre o id, o ego e o superego. Será que são apenas divisões didáticas? Essa que é a virtude de Aristóteles. Aristóteles, assim como nós estamos encontrando na ciência moderna, ele trabalha com categorias de pensamento. E ele explica que, embora tudo nos pareça ser misto, é porque o misto
já é o fenômeno que está aparecendo diante de nós. Mas as coisas estão na sua própria categoria, estão separadas. A grande obsessão, desde os pré-socráticos até Aristóteles, é encontrar a arqué, o princípio, o começo da coisa. E o começo da coisa, o Platão explica, o começo é o uno, é o um, é a unidade. Se você já estudou um pouquinho do platonismo, ele fala que nós subindo para o mundo das ideias, para o mundo da contemplação, nós não vamos encontrar o múltiplo no mundo das ideias. O múltiplo só existe no nosso mundo, que é o mundo dos particulares. Aqui no mundo dos particulares, você vê, por exemplo, esse quadro que está aqui. Tem uma palavra que ela está toda partida, ela está toda dividida. Você vê nessa biblioteca que está aqui, está toda dividida. No mundo dos particulares, tudo é partícipe, particular, é uma partícula. Mas conforme você vai subindo nas categorias, você vai em encontro do uno, só subindo nas categorias do pensamento. Assim, o que a gente está retomando aqui? Para nós, parece que está tudo misturado. Mas o Aristóteles fala, tudo tem a sua devida categoria. Ele fala da categoria do superior, do inferior, daquilo que é positivo, aquilo que é negativo, aquilo que é virtuoso, aquilo que é vicioso, aquilo que é plausível, aquilo que é reprovável. Essa que é a ideia do aristotelismo. Se você aprender a colocar cada elemento na sua caixinha, cada botãozinho na sua própria gavetinha, se você aprender a fazer a separação das sílabas, aí você vai em busca da arqué, do princípio. E vai descobrir que esta coisa ela tem a sua physis. A sua physis significa a sua natureza. A coisa é aquilo que a sua physis, que a sua natureza determina que ela seja. E esta physis, que determina o que a coisa vai ser, se desdobra. Se desdobra quando? Depois. Você tem aqui o processo intelectual e o processo afetivo. Parece que é uma divisão meramente didática e Aristóteles diz não. Um é o princípio da intelectualidade e o outro é o princípio da afetividade. São duas instâncias diferentes. Então a gente está vendo aqui que no texto do Freud, ele constata uma separação entre os processos intelectual e afetivo nos pacientes que negam, em análise, certos conteúdos que lhe ocorrem. Está lá conversando, está lá procedendo com a terapia, o paciente vai soltando o material que está recalcado e chega o momento da negação. Conta-me o sonho. Então, porém, vamos aqui fazer a leitura. A análise mostra, porém, ser o conteúdo negado precisamente o que se deve levar em consideração, o que leva Freud a prosseguir na interpretação do conteúdo, ignorando a sua negação. Você me pergunta, diz o analisando, quem pode ser essa pessoa no sonho? Minha mãe não é. Então é a mãe, conclui Freud. Esse procedimento se encontra em acordo com a sua interpretação do inconsciente como não comportando negação, expresso na interpretação dos sonhos e reiterado nesse texto. Preste bem atenção. O analisando faz as suas negações. De acordo com o livro da negação do Freud, ele está fazendo a negação, mas o inconsciente não conhece a ideia da negação. Ele não conhece. Ele apresenta, através do mundo dos sonhos, a coisa revestida como ela é. Não, não é a minha mãe. É. O inconsciente diz que é. O texto que a gente tem aqui, que é o livro dos sonhos do Freud, ele também é bem complexo de fazer a leitura. Né? Não é um texto que você pega e faz uma leitura deleitante. Né? É uma leitura extensa, dificultante, para dizer a verdade. Então, os próprios textos de Aristóteles e esse texto de Freud são textos complicados. Então, a gente vai aqui no passo a passo. Quer dizer, o Freud explica, né? O Freud escreve:
harmoniza-se muito bem com essa concepção da negação o fato de que, na análise, não encontramos nenhum não vindo do inconsciente, e de que o reconhecimento do inconsciente por parte do eu se exprime numa fórmula negativa. Isso significa: a pessoa tem o seu sonho, conta-me o sonho. Aí no sonho, o inconsciente reveste o conteúdo recalcado, reprimido, de personagens, de acontecimentos, ele colore com várias cores, ele monta um quebra-cabeça. O inconsciente monta um quebra-cabeça. Enquanto está se contando o sonho, o paciente, eu, você, nós vamos recriando o sonho, não exatamente como ele aconteceu. Nós já vamos interpretando, quer dizer, colocando as peças de uma maneira lógica. Esse processo lógico é nosso. É porque nós estamos acordados, conscientes. Mas não foi assim que aconteceu de fato. É aquilo que nós acabamos de ver aqui. Existe uma separação entre o processo intelectual e afetivo. Aquilo que eu estou recontando, que eu estou recriando, estou já interpretando, mas não foi exatamente assim que aconteceu, porque tem uma separação entre o que me afetou e o que eu estou entendendo. Freud considera que o procedimento da negação mostra a aceitação intelectual de um conteúdo reprimido, que, ao negá-lo, mantém, contudo, o mecanismo da repressão intacto com a relação ao mesmo. O que é a ideia da negação? Não é. Não é. O que é isso? É que conscientemente, racionalmente, intelectivamente, eu já identifiquei aonde que está o problema. Eu não posso aceitar que seja minha mãe. Não naquela relação. Não naquela cena. Não naquele contexto. Mas eu sei que é ela. Mas não para o meu analista. Não para um terceiro. Não para quem está me desnudando. Nós já trabalhamos essa linguagem aqui quando estávamos falando sobre Lacan. E nós temos que entender o seguinte: uma vez que a gente aceita o desafio de nos tornarmos psicanalistas, você vai entrar em contato com esse conteúdo recalcado, que ele é desmoralizante. Se você aplicar a moral, você se perde. Todo esse material recalcado ele é desmoralizante. Aqui, no caso, ó, a chuvarada, hein? Você deve estar ouvindo aí os trovões, hein? Chuvarada aqui em São Paulo. Os trovões amedrontadores. Retomando aqui. Então eu já sei que essa pessoa que está aparecendo é ela mesma, é a mãe, mas eu não quero que o terceiro saiba aquilo que eu já estou começando a descobrir. Aí eu faço a negação. A partir desse fenômeno, Freud se lança a trabalhar metapsicologicamente o juízo. Opa, tem alguém interferindo aqui na terapia. Tem alguém interferindo aqui nas nossas entrevistas. Tem alguém interferindo aqui para a gente encontrar o nexo causal, o problema. Quem está interferindo? O juízo, onde essa faculdade responsável por confirmar ou negar os conteúdos do pensamento será investigada com relação à sua gênese no psiquismo. Grava aí a palavra juízo. Aí você grava essa palavra juízo, que o Immanuel Kant trabalhou bastante, a psicologia trabalha bastante, o direito trabalha bastante, cola com a ideia da ética, cola com a ideia da moral. Aí você tenta recriar a ideia de que estamos conversando, o paciente está entregando material, está contando o sonho, apareceu a figura da mãe, hipoteticamente, no que nós estamos falando aqui. Aí se diz, é a sua mãe.
Aí é racionalmente, não é a mãe. Da onde vem isso? Juízo. Como assim? Juízo, ele é esse cara, essa faculdade que nós temos de aprovar ou de reprovar. E isso interfere imediatamente naquilo que nós queremos descobrir, a Gênesis, o começo. Bom, além da Daniele, chegou aqui o Vladimir. Uma boa noite, Vladimir. Satisfação em ver a sua presença aqui. Boa noite, professor. Satisfação é minha. Bom, estamos trabalhando aqui a relação entre a psicanálise de Freud e os conteúdos de Aristóteles, tá bem? Veja aqui, em primeiro lugar, Freud distingue, pautado na tradição filosófica, duas funções do juízo. Isso aqui para todos nós, para cada um de nós e para todos nós. A primeiro, de atribuição. Segundo, de existência. O juízo quer saber se a coisa que está diante dos meus olhos, ao qual eu vou atribuir um valor, é bom ou é mal, vou aplaudir ou vou reprovar, vou recomendar ou não vou recomendar. O juízo, ele quer saber o seguinte: a coisa que está diante de mim tem uma existência real ou não? Eu estou lhe atribuindo um acidente. Eu estou lhe atribuindo alguma característica, vida, existência. A coisa existe por si mesmo, é isso mesmo, ou a coisa não existe? O juízo não quer ser enganado com um fantasma. Essa palavra fantasma, ela vem do grego também. Essa mesma palavra fantasma, elas são as projeções psíquicas, é a linguagem do inconsciente, é a linguagem do mundo dos sonhos. Então você está com um fenômeno diante de você, está saudável, está bem, você tem uma faculdade chamada juízo, e ele pergunta: essa coisa existe mesmo ou essa coisa não existe? É um fantasma. Ela tem existência concreta ou ela não tem existência concreta? Alguém mais está vendo ou só eu estou vendo? Então são essas duas funções do juízo, de atribuição e de existência. A palavra existência vem de existere. Existere significa a coisa que se lança para fora para mostrar que ela existe. Existere. É sempre uma projeção. É sempre algo que pode ser conferido. Se existe, pode ser conferido. Se não pode ser conferido, você está dando um atributo para ela. Mas não existe a coisa. Isso para quê? De acordo com o Aristóteles, nós temos que andar na lógica. Nós vamos trabalhar com a lógica. Não venha me pregar uma peça. Não venha me contar uma anedota dizendo que isso é verdade. O Aristóteles ele trabalha com as premissas da lógica maior e da lógica menor. Ele trabalha com o método dedutivo. Ele trabalha com o silogismo. Ele ensina a pensar. É bem categórico. Por isso que ele é considerado assim um cientista, em contraste com Sócrates e com Platão. Ele é um cientista, ele é um observador, ele tem um laboratório, ele trabalha diretamente com os elementos tangíveis, físicos. Então, em primeiro lugar, Freud distingue, pautado na tradição filosófica, duas funções do juízo, de atribuição e de existência, nas quais o juízo apresenta a sua dupla polaridade, funcionando sempre como positivo ou negativo. Aí você já vê o desdobramento. O desdobramento é assim. Eu julguei. Agora eu já vi que isso aqui, o juízo trabalhando, né? Agora eu já vi que isso aqui existe. Isso aqui existe mesmo. Não sou só eu que estou vendo e ouvindo e tocando, não. Outra pessoa vai ver, ouvir e tocar também. Tem existência. Tá. Aí o juízo fala, mas é bom ou é mal? Aí ele qualifica, ele julga, ele valoriza, ele valora. É bom ou é mal? Prejudica ou promove? O juízo não deixa a coisa lisa, intacta. O juízo passa a lixa. Ele faz questão de
comprovar se a coisa pode ser trazida para você ou tem que ser rechaçado. Se você vai trazer para dentro do eu ou se vai colocar para fora do eu. São os mecanismos de defesa. Quando a coisa vai ficando embaralhada, que a gente não consegue saber se a coisa é de verdade ou se a coisa só existe na minha cabeça, se é bom, se é mal, aí vai acontecendo o adoecimento do eu, ou o adoecimento da psique. Eu já me perdi da realidade, já não sei mais. E eu já não sei mais se é bom ou se é mal. Eu já não sei mais se eu aplaudo ou se eu reprovo. Eu já não sei mais. Quer dizer que eu estou me destoando agora do que o Aristóteles chama de a lógica. Sempre a lógica. Primeiro a gente estamos falando de Freud, mas já estou fazendo as pontes com o Aristóteles. Se você fizer a leitura do artigo que eu enviei para o Conipt, você vai fazer essa leitura, é um texto de 8 laudas, você vai fazer a leitura, aí você vai fazer seus próprios apontamentos. Haveria, segundo a formulação freudiana, um eu de prazer, está aqui entre aspas. Olha, a gente está acostumado a falar de ego, né? Estamos acostumados a falar do id, do ego e do superego. Mas se a gente falar aqui no ego, né? No eu, também está todo divididinho, todo compartimentado. Não existe só um eu. Isso já é Aristóteles. Aristóteles ele dizia o seguinte: se eu achar que é um motor só, eu vou errar. Não é um motor só. O motor significa que alguma coisa está movendo este objeto. O objeto não está se movendo por si mesmo. Tem alguma coisa movendo este motor, esse objeto. É um motor. Mas quem está movendo um motor? Um outro motor. E quem está movendo um outro motor? Um outro motor. Isto é, a coisa não é simples. Não é só um ego. Não é só o id. Não é só a ideia da negação. Além de você falar do id, existem ids. Você coloca aí no plural. Não é só um id. Mas eu trabalho com o id só. Mas dentro do id você tem uma pluralidade. Dentro do ego, a mesma coisa. Não é só um ego. Existem eus, ou máscaras, ou compartimentos. A coisa está toda fragmentada. E vem o superego, a mesma ideia. O superego não é um só, são vários. Mas para simplificar, a gente sempre trabalha com a unidade. Então haveria, segundo a formulação freudiana, um eu de prazer que atribuiria aos objetos um caráter bom ou mal, e que deseja excluir de si todo o mal e introjetar tudo o que é bom. No ato do juízo, eu já vi que esse objeto aqui ele possui existência, ele não é apenas imaginário. E agora eu quero me apropriar deste objeto. Para me apropriar desse objeto, eu vou julgar se ele é bom ou se ele é mau. Como que eu sei que ele é bom? O Aristóteles, ele diz assim: a finalidade do mundo é a felicidade. O mundo, o cosmo, ele funciona em busca da felicidade. A felicidade ela é uma busca natural, é de natureza. E você pode aumentar a felicidade? Pode. Por quê? Porque a felicidade ela está aí para ser experimentada. Isto é Aristóteles. Eu não estou encontrando felicidade, eu estou encontrando tristeza. Aristóteles explica. Então você tem aí um par. Tudo na natureza tem a dualidade, tem um par. Você tem felicidade e você tem tristeza. Mas não deveria ter outra palavra ao invés de felicidade? Deveria ter alegria? Não, ele não usa a palavra alegria, ele usa a palavra felicidade mesmo, que é a eudemonia. O que é a tristeza? A tristeza é um vício.
A tristeza ela é um adoecimento da alma. O que é a felicidade? É a saúde da alma. Então eu qualifiquei que esse objeto ou ele me traz felicidade, aí eu me aproprio dele, ele vem para mim, ou ele traz tristeza. Se ele trouxer tristeza, eu repulso ele. Ou, no caso aqui da psicanálise, eu reprimo ele. Por que eu reprimi? Eu reprimi por causa que... Por que eu recalquei? Por que eu fiz a negação? É porque ele não está me produzindo alegria, felicidade, prazer. Pois bem, então haveria, segundo a formulação freudiana, um eu de prazer. Eu quero que a coisa que me faz bem. Então eu desejo excluir de todo o mal e introjetar tudo o que é bom. A psique está preparada para isso. Aqui o texto de Freud. A experiência ensinou que é importante não apenas que uma coisa, objeto de satisfação, o abraço de alguém, uma xícara de chá ou de café, manda trazer um bolo, vou assistir um filme, estou me preparando para uma viagem. Então a experiência ensinou que é importante não apenas uma coisa, objeto de satisfação, possua característica boa, isto é, mereça o acolhimento no eu, mas que também se ache no mundo exterior, de modo que seja possível apossar-se dela em caso de necessidade. Aí é Freud. É o seguinte, eu apresentei uma coisa para o meu juízo, aí o juiz ele falou o seguinte, isto tem existência ou isso aqui é só um atributo? Isso tem existência. Onde? Lá fora. Quando o ego entende que a coisa está lá fora, ele fala, eu preciso saber como me apoderar dessa coisa que está lá fora. Aí vem o mito de Ícaro. Eu gosto bastante de trabalhar o mito de Ícaro. Recontando um pouquinho aqui, o Ícaro, filho de Dédalo, ele é aquele que morreu no mar Egeu porque ele ficou fascinado pelo sol e ele quis se apoderar do objeto do seu desejo. E conforme ele foi se aproximando do sol, o sol derreteu as suas asas de cera e ele morreu no mar Egeu. Quer dizer que ele não pôde se apropriar do objeto do seu desejo. Agora venha com Aristóteles. Aristóteles diz assim, meu amigo, é o seguinte, vamos julgar, essa coisa tem existência real ou imaginária? É um fantasma ou é um ser? Ah, é um ser. Onde que está? Está ali. Bom, você sabe onde está. Isso já vai produzir para você uma satisfação, um prazer de saber que você não está paranoico, de que não é um fantasma, como Eurídice, né? E de que a qualquer momento você pode se apossar dele, você pode pegar ele para você. Mas qual que é o caminho para você chegar lá? Vamos supor uma promoção numa empresa. Entramos na empresa, ela diz que ela tem lá um plano de carreira e quais são os degraus que devem ser galgados para que você possa, no seu plano de carreira, chegar lá a ser o chefe da empresa. Pronto, você já sabe que existe essa possibilidade de chegar até ali, até lá, um pouquinho mais para lá. Isso é real, isso dá uma satisfação. Do contrário, vem a frustração. Essa empresa não tem plano de carreira, o patamar é esse daqui, e daqui ninguém sobe, daqui é só porta fora, nada mais. O juízo está perguntando, você sabe dessa realidade? E imediatamente essa negação de que você não tem plano de carreira já lhe traz a tristeza, que é a doença da alma. Ninguém quer ficar nessa empresa por muito tempo, porque ela só tem esse tipo de função. Vocês estão pegando, né? Estão fazendo as anotações aí. A constituição desse eu realidade, agora eu tenho a realidade na mão. Aqui, primeiro, a gente tem o eu de prazer. Sei que é possível que eu vou alcançar um cargo a mais nessa empresa. Eu vou me casar com esta pessoa de quem eu estou enamorado. É de que eu vou fazer aquela viagem que eu estou planejando o ano inteiro. Eu de prazer, vou tomar essa xícara de café ou essa xícara de chá. Eu de prazer. Quais são as possibilidades? Estou galgando, estou correndo atrás.
A possibilidade é XYZ. Aí eu entro em contato com o eu realidade. Você viu que já tem dois eus, dois egos. Não é só um eu. A constituição desse eu realidade se encontra assim, marcada pela perda do objeto e por um deslocamento com relação ao âmbito do percebido. Aí você fala, como assim? Acabei de falar aqui do mito de Ícaro. O Ícaro, ele quer o Sol. Problema, asas de cera. O Sol é totalmente independente. Ele é o astro-rei. Depende de ninguém. Faz seu próprio caminho. Aí lá vem o Ícaro, voando em direção ao Sol. As suas asas se derretem. E ele rodopia e morre no mar Egeu. Qual que é a realidade? A realidade é de que nem tudo aquilo que eu quero para satisfazer o meu prazer, eu posso. Eu não posso. Não me pertence. Está fora da alçada, fora de cogitação. Mas o inconsciente sabe disso? O id sabe disso? Ele não sabe disso. Ele não sabe disso por causa que ele é totalmente desinibido. O id ele é totalmente desinibido. Ele acredita que ele pode. Aí vem o juízo e fala: não, não pode, não deve, não lhe pertence, não é para você. Recalcou, reprimiu. Ficou por isso mesmo? Nunca fica por isso mesmo. Esse é o problema. Tem uma revolta lá dentro do inconsciente. Acontece uma repressão do desejo, da vontade, da querência, do prazer. Não ficou por isso mesmo. Essa coisa vai voltar. Mas vai voltar como? Vai voltar através de sinais. Esses sinais podem ser psicossomáticos, podem ser neuroses, podem ser comportamentos compulsivos, agressivos, podem ser vícios. Para algum lugar esse fogo tem que ir. Então a constituição desse eu realidade se encontra assim marcada pela perda do objeto e por um descolamento com relação ao âmbito do percebido. Afirma Freud que a necessidade de formação desse eu realidade advém da experiência de que a representação que formamos daquilo que foi percebido não é necessariamente fiel, podendo ser distorcida ou mesclada com outros elementos. Esse eu assim se formaria pelo encontro com a perda do objeto e pelo reconhecimento do aspecto eminentemente fantasmático de nossas representações. Vou tentar traduzir. A gente vive no mundo da lua, né? Tentar traduzir. No mundo da fantasia, vocês lembram daquele filme? Até está disponível aí para quem gosta de filmes antigos, né? A Ilha da Fantasia. Vivemos no mundo da fantasia, na Ilha da Fantasia, o tempo inteiro. Não, o tempo inteiro não. Por quê? Porque o consciente, a ponta do iceberg, recalca, rechaça, diz, não, aqui a gente tem uma realidade para a gente viver hoje. Qual que é a realidade que nós temos hoje? Está chovendo lá fora, meu amigo. Está chovendo no Brasil, em várias partes do Brasil, essa é a realidade. Algumas pessoas estão numa situação calamitosa neste momento. Então vamos cair na real de que não está todo mundo na Ilha da Fantasia, onde tudo pode acontecer. Não, nem tudo pode acontecer, quase nada acontece de fato. O eu realidade num contraste direto com o eu fantásmico, fantasmagórico. É importante salientar também o recorte eminentemente prático da concepção freudiana de juízo, orteio. Assim, Freud define no texto o julgar. Julgar é a ação intelectual que decide a escolha da ação motora, põe fim à protelação devida ao pensamento e conduz do pensar ao agir. Pronto. Estou tentando manter aqui a linha bem didática e por isso tenho que fazer aqui a volta e a revolta. Nós começamos dizendo o seguinte: hipoteticamente, o paciente está no divã, está contando um sonho, no sonho apareceu uma figura, o analista diz: esta é a sua mãe.
Eu sei, mas não posso dizer que é. Então entra a faculdade do juízo dizendo não é. O analista fala, negou. Negou porque é. Ponto. O juízo, essa capacidade que nós temos, é o que nos mantém de pé para dizer o seguinte: isso aqui é real, isso aqui não é real. Isso aqui é plausível, isso aqui não é plausível. Na definição do Freud, ele diz que julgar é a ação intelectual. É bem frio. Não emotivo, não afetivo. Frio. Calculista. No controle. Decide a escolha da ação motora. O que é isso? Eu ponho fim à protelação. Estou na dúvida. Estou deixando para depois. Devido ao pensamento. E conduzo do pensar ao agir. O que eu vou fazer agora que eu sei que é a mãe? Que a relação aqui é a mãe. Eu vou fazer isso vezes isso. O estudo do juízo nos permite, quiçá pela primeira vez, vislumbrar a gênese de uma função intelectual a partir do jogo dos impulsos instintuais primários. Nunca vamos nos esquecer disso. Estamos trabalhando com um ser primitivo. Agora não, agora nós já estamos domesticados. Domo, vivemos no domo, vivemos em casa, né? Somos domésticos. Agora nós já estamos civilizados, a gente vive nas civitas, vivemos na cidade. Mas isso não significa que os instintos primários tenham desaparecido. Eles estão domesticados, estão amordaçados, estão devidamente no seu lugar recalcado. Mas só que ele bate a porta, ele quer expulsão. Né? A gente trabalha com a palavra pulsão, né? Ele quer a expulsão, sair, né? Ganhar o mundo. Julgar é uma continuação coerente da inclusão no eu ou a expulsão do eu. O que eu quero para continuar saudável e o que eu não quero porque isso vai me adoecer. O que eu vou introjetar e o que eu vou expulsar. Que originalmente se dava conforme o princípio do prazer. Aí a gente já vamos começar a pisar em Aristóteles, somente em Aristóteles. Por que princípio do prazer? Instintivamente, nós seríamos animais em contato direto com a natureza. Essa coisa me dá prazer, eu pego para mim, essa coisa não me dá prazer, eu expulso, eu jogo ela fora. Agora então entra o elemento intelectual, agora eu sou racional e não posso simplesmente agir por instinto, tem que agir por esta razão, essa ratio. Então, ao ler esse texto, minha primeira surpresa foi a semelhança quanto à busca genética da relação de anima. A formulação freudiana se constrói, se não sob a base aristotélica, ao menos em diálogo velado com ela, uma vez que esse texto clássico relaciona no trecho em questão a ordem judicativa atributiva com a sua afirmação e negação, as operações do vivente, em particular do animal, calcadas na inclinação, órexis, que tem sua origem nas experiências de prazer e dor e que suscitam no animal o deslocamento, cuja finalidade principal pode ser resumida a perseguição ou fuga. Eu acho essa visão de Aristóteles assim extraordinária. Ele é um observador, ele era um botânico também, além de ser um zoólogo, ele era um grande observador. Aí ele vê, aquele animal ele está perseguindo o outro animal. Ele é o caçador e o outro animal ele é a presa. Mas enquanto um está perseguindo, o outro está em fuga. E dependendo da fuga e do escape, produz o prazer. Dependendo da perseguição, produz o prazer. Será que isso acontece apenas com os animais na natureza ou acontece conosco também? Aristóteles diz, conosco também. O animal ele está numa dualidade de dor e prazer. Prazer e dor. Já trabalhamos isso aqui
nas palestras anteriores. E prazer e dor levado por quem? Órexis, pela inclinação. Pode ver que o predador, o animal predador, ele vai em busca da presa, mas não é qualquer presa. Ele tem a sua predileção. Não é racional, é animal, é instintiva, mas ele vai em busca, não é de qualquer presa. Ele escolhe a presa dele, persegue a presa dele e captura a presa dele. Não é qualquer uma. Agora, a presa, pé no mundo, vai fugindo até conseguir escapar. Quer dizer que existe uma inclinação que é uma inclinação natural, fisiológica, uma coisa já programada. Nós estamos programados para o prazer e o seu contrário, a dor. Já existe uma programação fisiológica, natural, buscar o prazer e diminuir a dor. E se eu quiser tirar o prazer da dor, isso vai se constituir um masoquismo. Sinto prazer quando sinto dor. Quanto mais dói, mais sinto prazer. Masoquismo. Ou, não, doer em mim não. Eu não gosto de sentir dor. Mas eu gosto de provocar a dor. Sadismo. A pessoa é uma sádica que obtém o prazer da dor alheia. Quanto mais a outra pessoa está sofrendo, mais ela se sente prazerosa. Sadismo ou masoquismo. Bom, então a gente tem aqui sempre o dualismo, né? Assim, por um lado, a percepção é como a mera asserção, falar em monon e o pensamento nus. Quando algo é prazeroso ou doloroso, a alma o persegue ou o evita, como o pensamento, afirma ou nega. Então a alma é o seguinte, ela tem uma inclinação, Isso aqui me traz prazer, eu inclino para poder trazer para dentro do ego. Isso aqui me traz dor, eu rechaço para longe do meu ego. E no pensamento, eu afirmo ou eu nego, eu valoro ou eu desvalorizo. Ter prazer ou dor é realizar. Aí vem a teoria aristotélica, que é do ato e da potência. Ato é porque estou realizando algo que eu posso. Se eu posso, por que eu não ativo? Se me traz prazer, se me traz alegria, se me traz satisfação, por que eu não aperto os botões? Quem me impede? Quer dizer, então, que eu atualizo, energuim, a mediedade perceptiva relacionada ao bem ou ao mal enquanto tais. Também a fuga e a inclinação, orexis, são isso que é segundo o ato e não são distintas as faculdades de inclinação e de fuga, nem entre si, nem com relação à faculdade perceptiva. Contudo, são distintas quanto ao ser. Para a alma pensante, as imagens fantasmata existem como as percepções. Quando ela afirma ou nega que essas imagens são boas ou más, delas foge ou as persegue. Então é mais ou menos assim. Se eu não consigo trabalhar com essa coisa aqui no consciente, se eu não consigo trabalhar com essa realidade aqui, ó, diante dos meus olhos, pegando com as minhas mãos, mensurando, calculando, resolvendo, indo para cima, o que faço eu com essa minha realidade? Eu vou trabalhar ela no mundo fantasmagórico ou no mundo dos sonhos. Isso é Aristóteles. Se eu não consigo trabalhar isso aqui nesse mundo da realidade, eu transformo isso em imagens. Eu imagino. O Platão fala que você idealiza. O Aristóteles diz que você imagina, fantasmata. Nunca vai ter uma existência real, nunca vai ter uma existência tangível, nunca. Sempre vai estar no mundo da imaginação, sempre, mas lá você trabalha bem, lá você resolve bem. Uma coisa que a gente tem que saber é o seguinte, mas nós vamos naturalizar essas fantasias, dizer que é natural, que é comum, ou vamos dar um juízo de valor? Você imagina a pessoa se abrindo e falando e contando as fantasias, e ela querendo saber se é certo ou se é errado,
se vai ou fica, se fica ou vai. E aí, como que o analista se comporta numa relação dessa? Já existe uma inclinação natural. Essa inclinação natural é do paciente, é do analisando. Então a gente só vai tirando os pliques, né? Só deixando a pessoa perceber de que, dizendo sim ou não, aprovando ou não aprovando, já existe uma inclinação natural. Você vê aqui nesse slide. A necessidade de explicar o movimento quanto ao lugar presente nos animais e nos humanos leva Aristóteles a retornar à divisão da alma em partes. Isso eu expliquei logo no começo da palestra dessa noite. Para Aristóteles, tudo está compartimentado. Eu tenho uma impressão de unidade, mas é apenas uma impressão. Tudo está compartimentado, inclusive a própria alma. Ele fala da alma nutritiva, perceptiva e intelectiva. E ele diz que em cada uma das instâncias da alma, aí é a linguagem de Freud, em cada uma das instâncias existe um grau de inclinação para o bem e para o mal, para o certo e para o errado, para fazer ou deixar de fazer. Acontece que o id não sabe se é bom ou mal, se é certo ou errado, se aprova ou se reprova. Ele só quer satisfazer o seu prazer, a sua vontade, a rolos. Só isso. Mas já existe uma inclinação. Por isso, a gente tem que tomar cuidado quando a pessoa pergunta: e aí, é certo ou errado? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Já existe uma vontade nessa pessoa, uma inclinação nessa pessoa, e ela só quer alguém do lado de fora que dá um empurrão, tá dizendo: vai nessa direção. Veja só como a nossa palestra de hoje ela foi bem mais lacônica, né? Justamente porque trabalhar com Aristóteles e esse texto do mundo dos sonhos não é simples, né? Sua presença em cada camada a reconfiguraria em epitímia, apetite. Eu estou com fome. Isso me apetece. Isso não me apetece. Aí a pessoa é levada pela sua epitimia, seu apetite. Você pode colocar aí, entre parênteses, alguma coisa como se o Freud tivesse dizendo. É a teoria da libido, o colega. Eu chamei, aqui no grego está epitímia, apetite. Eu chamei isso de libido. Cada um de nós já nasce de um ato libidinoso do papai e da mamãe. Foi a libido que os levou a nos trazer aqui. Então, nós somos fruto do prazer do pai e da mãe. E a gente carrega agora esse material recalcado, tá bem? E agora a gente tem fome, tem apetite. Caso se encontre no animal, ou diga a respeito àquilo que no homem ele possui em comum com os animais, o direcionar-se para comida, bebida, sexo e prazeres ligados ao corpo. Ponto. O corpo chama a atenção, o corpo quer a atenção e ele quer satisfação. Também pode ser timós, ímpeto ou cólera, presente no texto para dialogar com e criticar a divisão platônica, ou em buleses, desejo, caso se encontre no homem e diga respeito a alvos pertencentes à alçada do humano, como o desejo por uma vida melhor, o desejo por sobressair-se em uma atividade, o desejo de imortalidade. A causa do movimento será apontada então como sendo dupla: inclinação e intelecção, desde que se entenda a fantasia como inscrita nessa última, por suplantar nos homens muitas vezes o conhecimento, e por ser aquilo que nos animais se encontra no lugar da intelecção ou do raciocínio. Mas é preciso salientar que a intelecção aqui referida no âmbito humano é o pensamento ou intelecção prática, que apresenta um bem como fim. Esse bem prático aparece então como causa no sentido do motor imóvel, enquanto o objeto da inclinação figura como motor intermediário a um só tempo, motor e movido. Para resumir,
A inclinação que cada um de nós temos é movida. Ela é movida por um motor. Esse motor é a nossa physis, é a nossa natureza. Cada um de nós já temos a nossa própria natureza. E a natureza de cada um de nós nos inclina para que a gente vá em busca daquilo que nos traz prazer. Fui em busca daquilo que me traz prazer, mas eu encontrei dor. Aí eu nego. Aumentou o meu prazer, eu afirmo. Me causou dor, aí eu rechaço. Me trouxe prazer, eu introjeto. Introjetei, eu aprovo. Não introjetei, eu reprovo. Aí você vê os mecanismos intelectivos trabalhando com aqueles que são instintivos e naturais em mim, para que eu tenha uma psique tranquila, ou natural, ou comum. Quais são os grandes problemas? É quando eu estou aprovando justamente aquilo que todo mundo reprova, a opinião pública reprova. Quando eu estou dizendo que aquilo que me traz prazer é justamente aquilo que traz dor para todo mundo. Sadismo. Quer dizer, então, que a gente está aqui numa situação complicada de saber se a gente vai naturalizar ou se a gente não vai naturalizar. Se a gente vai dizer, segue o caminho ou não segue o caminho. O Aristóteles, ele diz que todas as coisas são movidas por um motor, que é movido por outro motor, que é movido por outro motor. Esses motores, o Schopenhauer chamou de vontade, tá bem? Aqui a gente tem a inclinação. Schopenhauer chamou de vontade. O Lacan trabalhou bastante a questão de que o motor seria a busca do amor, né? Aumentar o amor, o eros. Então cada um vai dando a sua perspectiva. O ponto é que o Aristóteles diz: existe um motor imóvel, um motor que não é movido por ninguém. Aí chega a metafísis. Aí já é um outro texto de Aristóteles. Metafísis. Da onde que vem tudo isso? É apenas físico? É apenas natural? É apenas corpóreo? É apenas no mundo aqui dos homens? O Aristóteles diz: não. Existe o metafísis, a metafísica, que está para um outro estudo. Eu não posso descartar a possibilidade de ter uma interferência espiritual neste meu mundo material. O Aristóteles não era materialista. O Aristóteles, ele era um cientista que trabalhava a priori com aquilo que ele tem na mão, mas ele não descartou a interferência da metafísica no mundo da física. Uma força que vem de fora. Schopenhauer diz que essa força que vem de fora é o Volus, é a vontade. No caso aqui, o Jung, ele fala que essa força que vem de fora é o inconsciente coletivo que é criado há milênios, do lado de fora da nossa vida comum. Existe uma abertura para a interferência de um mundo espiritual ou luminoso, é chamado de luminoso. Olha só, hein? E é por isso que teve uma divisão entre o Freud e o Jung, né? Porque o Jung, ele abriu para o mundo místico, né? Ele abriu para o ocultismo, a interferência de forças ocultas, sobrenaturais, não humanas, na psique humana. A coisa não é simplesmente humana. Já o Freud quer manter a coisa mais no laboratório, aí ele fala, não, a gente vai resumir isso aqui ao consultório. E o Jung fala, mas o nosso consultório é o mundo. Então, já para terminar, bem, temos só mais alguns slides aqui pela frente. Então, vamos lá. O prazeroso e doloroso são introduzidos através da afirmação da percepção como mediedade, se, como foi afirmado, é possível estabelecer um meio correspondendo a um grau zero de percepção e extremos, que correspondem a
destruição da percepção por excesso ou falta. Será possível associá-los neste momento do texto a prazer e dor, de modo a que se possa compreender o prazeroso como o que permanece próximo ao meio, o doloroso como aquilo que se aproxima do extremo, e assim relacioná-las com o bom e mal. A proposta do Aristóteles para saber o que é bom ou mal, prazeroso ou doloroso, é que haja um marco zero. Minha sugestão, ou minha opinião, sugestão não, minha opinião, é de que cada um é totalmente diferente do outro e você precisa encontrar o ponto de equilíbrio um a um. Não dá para ficar fazendo tabulações. Você pode até comparar, pode até pegar experiências, mas chegou um paciente novo, o problema dele é totalmente novo para o analista e para o tratamento que vai ser proposto. Precisa se encontrar caso a caso, aonde que está o adoecimento da psique. E para isso tem que ir equilibrando, equilibrando até encontrar o marco zero. Esse marco zero ele é totalmente existencial, é só deste paciente, é só desta pessoa. Não dá para você usar a receita deste naquele, a receita daquele neste. Então, cada paciente tem a sua individualidade, a sua existencialidade, a sua historicidade. Aí precisa se encontrar o marco zero desta pessoa para equilibrar ela aqui. Aí eu encontrei esse marco zero, aí o Aristóteles propõe a fuga dos extremos, nunca para os extremos, nem para o extremo da dor e nem para o extremo do prazer. Sempre o médio, ali o meio, para dar tempo de voltar. Porque vai para o extremo, não dá tempo de voltar. Ah, eu gosto de beber até cair. Foi para o extremo, bebeu até cair. Esse é o extremo, não tem volta. A queda já é o extremo. Eu usei um exemplo. Aristóteles introduz no plano da nous, em paralelo à dimensão apresentativa da aestese, a fantasia. Nas almas capazes de fantasia, os fantasmata, imagens que podem vir no sonho pela memória ou por substituição às percepções, são acuradas. São também capazes de suscitar prazer ou dor. Há então a transposição da ação de perseguir ou fugir para a linguagem, na qual essa ação se converte em afirmação ou negação. Diferença entre a fantasia e o sonho. A diferença é de que a fantasia ela é um meio termo entre a alucinação e a consciência. Então, a fantasia é acordada. A fantasia ela é conduzida. Ela encontra os juízos de valor. Ela tem moral, ética. Ela viola a ética, ela viola a moral, porque ela é uma fantasia. Na alucinação, não. Na alucinação, a pessoa fugiu da realidade. No mundo consciente, não tem tanto espaço para a fantasia, por causa que é o eu realidade, né? A coisa é do jeito que é, não do jeito que eu quero que ela seja. O Aristóteles ele diz que nem todos têm a capacidade de fantasiar. Nem todos conseguem fantasiar. E falta essa válvula de escape. A fantasia se coloca aqui como uma válvula de escape, assim como os sonhos também se colocam aí como uma linguagem do inconsciente. A questão da fantasia como capaz de suscitar desejo conduz Aristóteles às considerações sobre a distinção entre bem e bem aparente, o que, contudo, não será posto em discussão jamais é que a inclinação tenha como objeto o bem. Assim, o movimento é gerado pelo bem prático, que se torna o objeto, o único, seja aparente ou real, da inclinação. Como que vamos concluir essa nossa palestra de hoje? Bem menos dialógica, né? A gente não conversou hoje tanto. A gente conclui assim. O Aristóteles ele diz que a inclinação que nós temos, orexis, é para a busca da felicidade, é para encontrar o bem e fazer o bem.
A alma é naturalmente boa, de acordo com Aristóteles. A inclinação que nós temos é para o bem, de acordo com Aristóteles. É para a felicidade, a busca da felicidade. Se estamos sendo inclinados para o outro lado perverso, perverso, essa perversão não é lícita, não é boa. É o adoecimento da alma. Bom, é isso, tá bem? Fizemos aqui a apresentação da palestra nessa noite, em conjunto com as demais palestras que devem ser aí assistidas por vocês, vai criando um repertório e nós vamos aqui completar já para o mês que vem, né? Mês de fevereiro. Daniele, uma boa noite. Vladimir, uma boa noite. Excelente a palestra. Muito obrigado. Tem qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente vai tirando aqui, trocando figurinha. Obrigada, viu? Eu que agradeço aqui Obrigada a e boa presença de noite. vocês, tá bem? Sexta-feira, tem aí uma boa noite e um bom fim de semana. Boa noite.